que foi de uma irmã, e na visão foi dito o seguinte, eu até eu sei mais ou menos, não gosto de decorar as coisas, não sou capaz, mas entender. Então ela via um homem, eh, morava numa casa, a casa era alugada, e a casa foi envelhecendo, e ele gostava muito dessa casa. Ele gostou muito dessa casa. E, em determinado momento, ele, de tanto apreciar, de tanto gostar daquela casa, ele resolveu então comprá-la. E ele comprou a casa, mas depois que ele comprou a casa, o que ele fez? Ele jogou a casa toda no chão, ele derrubou a casa. Aí a pessoa que estava tendo a visão achou interessante e ficou espantada. Mas por quê? O senhor vai derrubar uma casa, o senhor não, por acaso não gostava tanto dela? O senhor não gostou tanto da casa? Ele: "É exatamente por isso que eu a derrubei, porque eu gostava dela e resolvi fazê-la do meu jeito. Eu resolvi então, comprar para mim ter o direito de fazer com ela o que eu quiser. E o que eu quis foi derrubá-la, fazê-la de novo". Amém. A partir daí, então, gente, vamos pensar, meditar no que significa no que significa essa visão, o que é que foi dito. Na verdade, Deus morreu por todos. Aí, se você quiser referência, por exemplo, depois você vai lá nas escrituras, ou então aí na concordância e tal, etc., você vai procurar o lugar onde está escrito que Deus morreu por todos. Está escrito também que Deus pagou o preço por todos. Se ele morreu por todos, logo ele pagou o preço por todos. Não é? Se ele morreu por todos, logo ele pagou o preço por todos. Mas aí, todos serão salvos? Todos terão vida eterna? Não. Mas se ele pagou o preço por todos, não seria, não seria, vamos dizer assim, lógico que ele todos fossem salvos? Não seria, vamos dizer assim, justo que todos tivessem vida eterna? Mas na verdade não é. Você também vai achar nas escrituras que nem todos serão salvos. Muitos serão chamados, mas nem todos serão salvos. Você vai encontrar nas escrituras em vários lugares essa afirmativa. Nem todos serão salvos. Ele morreu por todos, na verdade. Ele pagou o preço, um preço alto, por todas as pessoas. Acompanha comigo o raciocínio, porque pode, às vezes, até a pergunta sair daqui mesmo. E às vezes, no meio da palavra, você pode dizer: "Olha, isso assim, tal", que aí ajuda, às vezes, né. Então, o sacrifício lá na cruz foi feito, valeu, né, é válido para quem? Ele não faz acepção de pessoas, então vale para todo mundo, ele não faz acepção de pessoas, né. Se alguém quiser, faz.
Então, Deus encerrou a todos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Também isso você vai encontrar nas escrituras lá, em algum lugar, dizendo isso. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ele mostrando aí que ele pagou o preço por todos, morreu por todos, mas todos foram encerrados, colocados numa mesma situação, sem fazer acepção de pessoas, para com todos usar de misericórdia. Então, pode ser a pior espécie na Terra, a pior pessoa na Terra. Se Deus tiver misericórdia dele ou dela, da pessoa, ela tem direito. Por quê ela tem direito? Porque ele morreu por todos, ele pagou um preço por todos, né? Para ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Em outro lugar você vai achar escrito também isso: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém? Ué, mas o Senhor não tem misericórdia de todos? Tenho. Tanto eu tenho misericórdia de todos, que eu morri por todos, que eu dei a minha vida por todos. Mas também está escrito, eu me achei no direito de ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos lá. Depois nós vamos voltando lá, nós vamos lá na visão. O Espírito Santo foi derramado, né, sobre todos. Vamos abrir em Atos capítulo 2, 16, 21. Atos capítulo 2, 16, 21. Atos capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Está escrito lá no profeta Joel, está escrito em outros profetas também. Não é só no profeta Joel. Está escrito também em outros profetas. Né? Mas é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Em Atos capítulo 10. 10, na frente. Atos 10, 42. Atos 10, 42. E este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que
por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Este nos mandou, ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo, é o que nós estamos fazendo, e testificar que ele quem? Ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê, ó, a ele todos os profetas, quer dizer, todos, do menor profeta ao maior profeta. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias e assim por diante. Joel. A ele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados. Todo. Né? Então, nós estávamos falando. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber quanto de pecado você tem. Ele não quer saber que espécie de gente é você. Por quê? Ele fechou os olhos para isso. Se ele fosse olhar quem tinha direito, quem não tinha direito, ninguém seria salvo. Ninguém. Então ele fechou os olhos para esse tipo de coisa e estabeleceu uma maneira, estabeleceu um jeito. E nós vamos mostrar que essa visão está falando isso. Ele estabeleceu um jeito, é um jeito justo, mais do que justo, perfeitamente justo, de salvar uma pessoa, não pelo mérito da pessoa, e sim pela fé da pessoa, só mais nada. Não é, porque a pessoa quando tem fé, logo a gente pensa, mas é porque ela é inteligente, logo é porque ela é assim, ou não. Não, todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele que tiver fé, quanto mais simples, às vezes melhor, quanto mais pequeno, quanto mais ignorante, quanto, às vezes, a fé dele é suficiente, né? É, quanto mais entendido, quanto mais letrado, quanto mais coisa eu tiver, dificulta mais o meu entendimento, a minha fé, porque é uma coisa tão perfeita que chega a confundir os doutores, confundir os sábios, confundir os inteligentes, porque os inteligentes ficam procurando, sabe? Ele não consegue ficar no simples, que foram os doutores da lei ali naquela época que não conseguiam entender Jesus, não conseguiram entender a simplicidade, a humildade daquele homem. Como é que podia ser uma pessoa que tivesse com tanto poder? A ele, todos os profetas dão testemunho. Ele foi constituído por Deus juiz de tudo. Mas como é que pode ser uma pessoa assim, com tanta simplicidade, com tanta humildade? Né? Amém. Enquanto Pedro ainda, versículo 44, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Então, aquele povo que estava com Pedro, as pessoas que estavam com Pedro, que vinham acompanhando Pedro, ouvindo Pedro, tal, etc.,
certamente achava que não, nós temos o Espírito Santo porque nós estamos com Pedro e Pedro tal, etc. Mas, de repente, eles viram que aquele povão, que aquelas pessoas que estavam ali, que não tinham, talvez, nunca ouvido uma palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Né? Quantos de nós, com todo o conhecimento que nós temos hoje, com todo o entendimento que nós temos hoje, nós ainda não fomos batizados com o Espírito Santo? Nós não tivemos ainda uma experiência com o Espírito Santo. Mas eles ali, Deus fez aquilo para mostrar, para deixar escrito que não é pela letra, não é pelo mérito da pessoa. É de quem Deus tiver misericórdia, Deus é que vai, ele é que é o juiz, ele é que vai dizer o que ele faz. Eu falei até 40 aí? Hã? Até 45. Então, quantos tinham vindo com Pedro, maravilhados de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Bom, então nesse momento, agora presta atenção. Um homem alugou a casa. Alugou a casa. Né? Uns minutos nós temos? Meia hora? Ótimo. Então o homem alugou a casa. Na visão, está escrito que o homem alugou a casa. Entrou na casa. Ele alugou a casa, então ele tem o direito de entrar na casa. Certo? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Amém? A casa é dele? É de quem entrou? Quem é a casa? Quem abriu a porta. Muito bem, Arthur. Obrigado. A casa é de quem abriu a porta. Ele está à porta e bate. Todos estão numa mesma situação. Todos nós somos o dono da nossa casa. Todos nós somos o proprietário da casa. Sou eu. E ele chega, bate na porta para entrar. Ele, como se fosse, então, a pessoa que está ali para quê? Para alugar a casa. Então ele foi, entrou a casa, entrou com o proprietário, com o dono, etc. E negociaram ali, certamente, e ele alugou a casa. Entrou, alugou a casa. Permaneceu na casa alugada, não é dele, a casa não é dele. Então, ele não é o dono da casa, ele não é o senhor da casa, ele não é o seu senhor. Enquanto a casa está alugada, ele não é o seu senhor. Você pode, às vezes, até chamar de senhor. Senhor significa o quê? Dono. O senhor é o dono, é o proprietário, né? Então ele entra, eles que estão à porta e bato. Ele entra na casa. Bom, aí ele entrou na casa do neto. O neto abriu. Como é que é? Ele entrou na casa do neto. O neto abriu a porta para ele. Ele entrou. E eles entenderam ali que, não, eu quero que o senhor fique na casa. Tudo bem, então ele apenas vai ficar na sua casa enquanto houver acordo entre vocês dois.
O dia que você não quiser mais, você interrompe o aluguel, não é assim? Você pede a casa de volta, você interrompe o aluguel. Eu não quero mais. Então você sai e a casa permanece com você, né? Ele vai ficar na nossa vida, ele vai entrar na nossa vida, ele vai permanecer na minha vida, até, cara, que ele se sentir realmente o dono da sua vida, o senhor da sua vida, da sua casa. Amém? Enquanto o eu estiver prevalecendo, eu ainda sou o dono da casa. Ele ainda está aqui apenas como alguém que alugou a casa. Amém? Ele não pode. Você que aluga uma casa, você pode mudar a janela do lugar? Você pode chegar lá e tirar um quarto, acrescentar um quarto, ou mudar de posição as coisas. Então, você não pode, sem a permissão do dono, você não pode mexer na casa. Então, Deus não pode interferir na nossa vida, Deus não pode mudar nada na nossa vida. Tem lógica isso? Hein? Ele não pode mudar nada na nossa vida, enquanto ele não for o Senhor seu, ele não for o seu Senhor. Amém? Aí, ele entrou na vida do neto. E convivendo, né, certamente, todo mês pagando aluguel, todo mês prestando conta. Não, a casa está do mesmo jeitinho, eu não me mexi com nada, eu não interferi em nada. E aí, o preço, de repente, ele gosta tanto do neto, ele gostou tanto do neto, que ele propõe o neto o quê? Eles tiveram tanta afinidade, os dois, eles andaram juntos e ele gostou tanto da casa, que é a pessoa, que ele propõe comprar a casa. Só nessa hora, Alisson, só nessa hora, que o preço que ele pagou lá na cruz entra na jogada. Tá bem? Ele pagou um preço pelo Arthur. Ele pagou um preço pelo Rudá, pela Suzana. Ele pagou um preço por todo mundo. Só que esse preço que ele pagou só vai realmente, hã? Só vai ser levado em conta na hora de é, na hora de comprar a casa, na hora em que você aceita, porque quem vende tem que aceitar a proposta. Enquanto, por exemplo, nós temos aí, dá uma olhada assim no mundo aí, você vê, fulano, Bertão, ciclano, doutores, presidentes, etc., empresários, etc. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito, do menor ao maior. Aí ele entra na vida da pessoa, né? Certamente ele mandou convidar os pobres, os pequenos, os grandes, porque para ele entrar na vida de um ministro do STF, para entrar na vida de um ministro, de um secretário de governo, para ele entrar na vida de um empresário bem-sucedido, não é muito difícil? Hã?
Você concorda que ele vai ter que bater na porta? Irmã, concorda? Não tem lógica isso. Aí vai. E se ele não pode nem alugar a casa, imagina então comprá-la. Eis que estou à porta e bato. E depois que entra, ainda tem. Depois que entra e aluga a casa, ainda tem o tempo que ele vai conviver para ver se ele realmente. Eu não posso chegar e vai comprando a casa, não. Né? A pessoa, às vezes, não, eu não quero vender. Eu não estou disposto a vender a casa. Amém? Então, nesse momento, o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, todo aquele que invocar o Senhor, toda pessoa que quiser, tem o direito. Nesse momento, a hora que você começa a andar com Deus, na hora que você começa a conviver com Deus, é a hora que a casa está sendo alugada. Depois de um tempo, a casa ainda é da sua propriedade. É o porque eu, tal, eu não aceito, eu não posso, eu não deixo, etc. Tal. Você não permite. E Deus, numa sabedoria tremenda, numa educação finíssima, eu pergunto, ele vai interferir na sua vida? Ele vai arbitrariamente entrar na sua vida? Porque se ele fizesse isso, ele teria que fazer com todo mundo. Exatamente. Ele teria que fazer com todo mundo, porque se ele fizesse com um e não fazer com o outro, não é justo. Então, todos estão sendo julgados, principalmente a igreja. Todos estão sendo julgados, principalmente a igreja. Então, na verdade, o dono da casa sou eu, né? Mas ele estando junto comigo, convivendo comigo, de repente, eu vou dizer para ele, Senhor, será que o senhor não quer ficar com essa casa, não? Olha, Isso que a gente pede, né? A gente. Ele, se ele estiver alugando, ele está morando também, mas realmente deixar ele compre. O senhor seja dono. Isso permitir que ele derruba. Pois é. Agora, o mais importante agora é vocês observarem o seguinte: você vê o tanto que o evangelho é perfeito. Não é verdade que Deus não pode entrar na vida da gente e sair metendo os pés pela mão, né? E você concorda que a gente normalmente quer que Deus faça a nossa vontade? Né? Ele quer que nós queremos assim. Aí, muitas vezes nós ficamos pensando assim, não, eu queria que fosse feita a vontade de Deus. Não, mas não é a vontade de Deus que a gente quer que faça, não. É Deus, a gente quer que a vontade nossa coincida com a vontade de Deus. Eu quero o quê? Quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser assim, eu quero tal, eu quero fazer a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus me agrade, né? Então, a partir do momento em que realmente ele tem o direito, ele sabe, não, esse aqui eu posso, a casa desse aqui, ele aceitou o preço, ele aceitou o sacrifício que eu fiz por ele, ele aceitou o preço. Então agora eu tenho agora o direito, Senhor, quebra a minha vida e faz de novo.
Amém. Quebra esse vaso, faz ele em pedaços. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A oração de Jesus, né? Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Às vezes nós cantamos, achamos fácil cantar. Quebra a minha vida e faça de novo. Não, Deus não pode fazer isso. Por que não pode? Ele ainda não é o seu Senhor. Ele não é o seu Senhor. Você o chama de Senhor, mas ainda não teve coragem de realmente entregar a Ele, a passar a Escritura, o direito. Está aqui, Senhor, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Eu fico até pensando, vendo, né? Aí quando você joga na parede, o gato mia. É. Amém? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. É só acompanhar, então, é só acompanhar. Depois, pesquisar. Porque a igreja dela está uma vontade mesmo de vender a casa. Entendeu? A gente percebe que, né, os irmãos estão doidinhos para negociar, cara. Hã? A casa, se vendesse, eu fosse pegar as trocas. Nessa época não está vendendo nada, né? Amém. Então, 2 Coríntios, capítulo 5. 1. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então a casa precisa ser desfeita. A casa precisa ser desfeita. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então ele quer não só habitar em você, ele quer você. Ele quer ser o seu dono. Ele quer ter o direito de fazer de você uma nova criatura. Para um bom entendedor, um pingo-eleiro. É muito amor. A primeira pessoa a sofrer esse processo foi Jesus Cristo. A primeira pessoa a passar por esse caminho foi Jesus Cristo. E ele recebeu de Deus uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, uma casa tremenda. Ele tem vida eterna, né? Ele tem vida eterna. Ele está vivo já na casa definitiva. Também, durante o tempo que ele esteve aqui na Terra, ele habitou numa casa alugada. Ele alugou, como se ele tivesse alugado aquele corpo. Ele alugou aquele corpo. Né? E hoje ele está na casa definitiva. Lembra de um versículo interessante que fala assim: uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Por enquanto, é Ele que mora na minha casa. Quando eu vender a casa para Ele,
eu passo a morar na casa dele. Parece que eu tô começando a entender. Olha para você ver que versículo tremendo. Quantas vezes eu pensei nesse versículo e não conseguia entender. Uma coisa pedi e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. A gente emaranha. Mas morar lá na cooperativa, não vai, né? Morar na igreja, não sei o quê, não é. Mas qual é a casa do Senhor? Então, olha aí a resposta. Ele mora na minha casa. Uma coisa pedi e a buscarei. Eu vou buscar. Eu quero chegar um momento de morar na casa dele. Ou seja, o dia que eu for dele, o dia que eu for. Deu para entender? Deu, né? Todo mundo é inteligente. Eu que fico pensando que não é. Mas que coisa perfeita. Vocês A casa não... passou a ser dele, agora eu sei que mora lá. Isso, é você que mora lá. Como ele, quando quiser mais, ele toca você de lá. Não. Não, mas você viu, durante a explicação, você viu que ele só compra a casa, depois ele alugou ela, ele alugou durante muito tempo e ele gostou da casa. Eis o meu filho amado em quem me compraram. Ele gostou da casa. Então, não tem perigo de... Não, tem não. De você ser jogado fora da casa. Não. Depois que ele comprar e jogar você fora. Não. É. Você está morando na casa dele. Não, ele não erra. Ele não vai deixar de comprar. Ele não vai comprar a casa e depois errar, não. Ele só compra. Ele é o justo juiz. Ele só vai realmente. Mas que coisa bonita. Uma coisa pedir a Deus e a buscarei. Que eu possa morar na casa. Esse versículo. Bom? Esse versículo. O senhor comentou agora. Você tem melhor esse versículo. É que. Explica o senhor mais. Sobre esse versículo? Esse versículo. Uma coisa pedir essa. Uma coisa pedir e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, por enquanto, vamos entender, por enquanto, que ele que mora na minha casa. Ele bateu na porta, entrou. A casa era de quem? Quem que abriu a porta? Então, eu sou dono da casa. Ele entrou, né? E convivendo comigo, vivendo comigo, andando comigo, na casa minha. Gostou tanto da casa e quis comprá-la. E propôs para mim. Olha, o preço é esse. Eu te dou. Eu vou pagar para você. Aliás, eu já paguei para você. Você quer? Né? Aí a casa passa a ser dele. Aí, meu filho, eu vou descansar. Aí já não é ele que mora na minha casa. Eu moro na casa dele. Porque eu passei a escritura para ele. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o dono. Deu para entender? Amém. Depois, se tiver alguma dúvida, a pessoa pode depois me procurar. Né? Passar uma mensagem explica melhor. Amém. Então, nós estávamos lendo aqui, né, em Coríntios, capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Pois então, você tem esse desejo, você tem essa vontade,
né? Aceita o preço que Jesus propõe. Aceita o preço que ele pagou. Amém? Quem não aceitar o preço, quem não aceitar, não tem como. Como que você vende uma coisa se você não concorda com o preço? Por isso que nós falamos no começo. Ele morreu por todos, mas todos vão ser salvos? Não, nem todos aceitam o sacrifício, nem todos aceitam o preço que ele propõe, né? O preço que ele paga. Não é isso? Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Quando eu já entendo isso, né? Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Então, gente, na verdade, são parábolas. Essa visão foi uma parábola muito interessante. São parábolas de Deus querendo nos abrir os olhos, nos fazer entender, né? Outras escrituras, você vai ficar só com isso? Não, tem outras palavras. Amanhã, depois, vem outras palavras. Uma e outra. Numa casa, quando você constrói uma casa, imagina que ele botou ela toda no chão e ele está edificando uma casa para você no céu. Amém? Ele está construindo. Ele já está construindo. Ele já botou você no chão. Você já entregou os seus caminhos a ele. Né? Ele não quer de nós nada. Tudo novo. Tudo vai ser novo. Se você for ser um braço, não tem problema. Ele não quer nada dessa casa. Se você for ser uma perna, não tem problema. Porque ele não quer nada dessa casa. Nós não vamos levar nada. Nem a roupa que você está vestido, entendeu? Nem o dente de ouro que você tiver na boca, né? Nem a reforma que você fez no corpo, entendeu? Nada. Ele vai fazer tudo novo. Então nós temos, ele está construindo isso no céu. Aquele que realmente entendeu isso e que aceitou o preço, aceitou o sacrifício, aceitou o preço, passou a escritura, ele já está edificando, já está construindo. A sua casa pode, às vezes, já estar numa fase adiantada. Né? Muitas vezes a pessoa não termina logo, não. Não termina logo, não. Né? Mas eu lembro do seu Zé, lá de Pedro do Rio, quando ele teve um sonho, que a casa dele estava com as telhas, faltando umas telhas. Né? E aí foi quando, logo em seguida, as telhas foram concluídas, pouco de tempo depois ele veio a falecer. Amém? Amém. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, enquanto nós estamos aqui, nós estamos ausentes lá da casa. Né? E assim por diante. É necessário, eu vou lá no versículo 10, já de uma vez, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Amém. Chegou, né? Chegou, ótimo. Deu para entender? Consideração. Bem lembrado.
Qual a consideração, Arthur? Hoje é o convidado. Deixa eu só compartilhar aqui, rapidão. Todo dia o Rei Leão fala, então. A igreja aí na casa do Ramiro. A igreja na casa do Ramiro. Um abraço aí para a igreja na casa do Ramiro. Nós estamos aqui hoje com o convidado, o Arthur, da Eliana, né? E o Arthur está mandando aí um abraço para a igreja aí na casa do Fabrício. Né? Fabrício mora lá, né? Aluga. Até tomar. O Fabrício está alugando aí até tomar. Tomar do Ramiro a casa. Mas o senhor foi falando, eu fui pensando aqui. O preço já foi pago, né? O preço alto, ele já pagou. Então, como ele está ofertando, né? Podemos não aceitar, né? Podemos não aceitar, mas cabe a mim aceitar o preço que ele já pagou. Então, se eu achar justo o sacrifício dele, né? Então eu aceito ele ser o dono, meu senhor, e fazer de mim a casa permanente. O que ele quiser, você vai deixar, né? Aí a gente para para pensar, é difícil, né? Pensar que ele vai derrubar a casa e construir de novo. Mas Mas nós não cantamos, né, Arthur? Quebra a minha vida, eu quero ser um vaso novo. É porque a gente tem medo do desconhecido, às vezes, né? Porque eu tenho certeza que Deus não vai fazer uma casa pior também. Pois é, a casa nova é eterna, né? E tenho certeza que ela é melhor. Uma casa feita não por mãos, eterna, não sei. Mas muito interessante essa visão, nós estudamos. Demais. Tremendo. Você, quando leu, chegou a pensar nisso ou não? Cheguei e fiquei triste. Fiquei triste porque eu nunca pensei que fosse tão difícil. É fácil cantar, é fácil falar, Senhor vem, quebra, faz tudo de novo. E agora que eu fui entender que você não deixa ninguém sair quebrando sua casa se você realmente não estiver disposta a vender ela, tipo, realmente ter um novo dono. Então, para mim, o detalhe mais importante é essa questão do Senhor. Se ele não for o Senhor, ele não pode fazer o que ele Ele não vai ser o seu Deus. Ele não vai ser o seu pai. Ele não vai ser o seu amigo. Entendeu? Primeiro, ele precisa ser. Para deixar ele ser bom, você tem que deixar de gostar da sua casa. Sim. sem querer. Dessa casa velha, arrebentada. Gosta mais dele. O gosto, você, né, da casa, que a gente gosta tanto dessa casa, que é a dificuldade de deixar ele ser o seu. Que é a vontade que ele o apego, né? Por isso é que é fundamental, né, a gente insistir em que ele seja o nosso Senhor. Pai, tenha misericórdia de mim, que nós falamos lá, ele encerrou tudo debaixo da sua presença para agir com misericórdia. Eu vou ter misericórdia quem eu tiver misericórdia. Ele vai ter misericórdia de você quando? Quando ele tiver querendo negociar, cara. Ele vai ver, Senhor, eu Compra minha casa. pronto, né? O senhor parece que o senhor não gostou, parece que o senhor não, né? Está faltando alguma coisa. A senhora mandou uma muito interessante que tudo a ver. Ela disse que viu um corredor com várias portas e nele estava Jesus Cristo. Ele ia de porta em porta perguntando se podia alugar. Algumas pessoas nem abriam a porta, outras até abriam, mas não deixavam ele entrar. Poucas pessoas abriam a porta e deixavam ele entrar. Em algumas casas ele ficava por muito tempo, mas acabava indo embora. Ele conseguiu ficar em poucas casas e se tornar o dono. E foram nessas casas que foram feitas reformas. As reformas eram feitas aos poucos.
Por isso a visão foi aqui. Amém. Com certeza, bem dentro, né? Exatamente, é o que nós estamos dizendo. E com isso, nós podemos afirmar que Deus está no meio da gente. Que está na porta. Que Deus está conosco, não está? Não é um sinal evidente de que o Espírito de Deus está sobre nós, querendo fazer o que ele fez lá com Pedro, com todos. Né? Então não é um motivo para nós confiar mais, descansar mais nele, ter mais prazer, como o está dizendo aqui, para que ele sinta vontade de permanecer na casa? Não? Para que ele sinta vontade de permanecer. E se a gente for... Como na visão da Priscila, tem um lugar que ele não pôde ficar. Não pode. Ele não pôde ficar porque não era, né? Quantas vezes ele entrava na casa das pessoas e as pessoas recebiam, faziam um café, um chá, ou a outra vinha, queria arrumar uma coisa, o outro vinha, queria fazer outra. Tá? Então, ele tinha prazer em estar ali, naquela casa. Amém. Graças a Deus por isso, eu fico feliz só de saber que o nosso trabalho não tem sido em vão. Porque se Deus está respondendo, se Deus está nos dando visões, se Deus está falando aos nossos corações, por isso que no começo eu perguntei, eu pedi, que todos pudessem pensar, meditar, entender. Porque o importante é a sua vida com Deus. É você acreditar, tudo tem que ser por meio da fé. É você acreditar que isso aqui que está acontecendo tem um relacionamento com o mundo espiritual. Está ligado ao trabalho de Deus, à obra de Deus. Você falou sobre descansar, né? A gente também não para por imaginar quanto a gente vai descansar mais se for o dono. Porque o dono, quem que assume as responsabilidades da casa? É o dono. Quem que assume se vem alguém bater na porta? Quem assume aquilo? É quem? É o dono. Então, não tem mais chance da gente descansar? Muito. E a partir do momento que você, como você falou, passa a escritura, a responsabilidade é daquele que descansa. Né? Por isso que há um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é exatamente aí. Amém? Amém. Vamos então encerrar. Eu espero, meus irmãos, igrejas espalhadas, eu espero que todos vocês tenham recebido a palavra, tenham meditado nela. Ela é muito mais rica do que nós passamos. Ela pode ser aproveitada muito mais. Se você quiser entender, você vai aproveitar muito, muito. Porque abre para nós um leque enorme de entendimento, de compreensão. Sobretudo, de vermos que a proximidade de Deus na nossa vida. Como Deus está presente em nosso meio. Que nós não devemos negligenciar. Nós não devemos deixar passar essa hora. É uma oportunidade grande, enorme, na vida de cada um de nós. Saber que Deus está à nossa porta, batendo, porta em porta, e desejando entrar e com
a intenção de comprar para ele, de adquirir definitivamente para ele. Que coisa interessante. Então vamos, né, nas nossas orações, no nosso dia a dia, conversar com Deus. Dizer ao Senhor, tenha misericórdia. Olha para mim. Não permita, Senhor, que eu recuse a entrada do Senhor na minha casa. Eu quero dizer ao Senhor que tudo na minha vida era realmente passar para o Senhor o direito da minha casa. A partir daí, passo eu a viver na casa do Senhor. Eu pertenço a Deus. Eu sou do Senhor. Faz isso por nós, meu Deus. Aí o Senhor irá guiar, dirigir com toda a liberdade que nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Jesus, por ter tido misericórdia de nós, da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem adquirido esse direito. Eu espero que o Senhor tenha prazer. Se sinta bem. Se sinta bem, meu Deus. E glória. Amém. Nem entristecer, o Senhor nós desejamos. Ser conosco. Na minha casa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Toda a minha casa. Até o meu último netinho. Obrigado, Jesus. Faz a tua vontade agora. Seja como tu quer. Amém. Amém. Que meu maior inimigo está aí, que é o meu querer quem luta contra mim, que por ser dono de mim mesmo me tornei um prisioneiro do meu eu. Quanta dor será preciso para entender que o melhor pro meu viver é te obedecer. Descobri que de tudo que eu vivi nada se compara a ti, que não há maior riqueza do que ter a ti, que ao teu lado eu sou feliz, mesmo perdendo eu sei que posso confiar e te ouvir. Filho, o melhor está por vir. Nessa guerra eu venci por ti. Basta crer e confiar.
maior riqueza do que ter a ti, que de tudo que eu vivi, nada se compara a ti, que ao teu lado eu sou feliz, mesmo perdendo eu sei que posso confiar e te ouvir. Obrigada, Jesus. Filho, o melhor está por vir. Nessa guerra eu venci por ti. Obrigada, Senhor. Basta crer e confiar. Teu trabalho é descansar em mim. Teu trabalho é descansar. Teu trabalho é confiar. Teu trabalho é descansar em mim. Amém? Então estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Descanse. Descanse.